Olá, tudo bom? Hoje eu mudei um pouquinho o ambiente. Estou num lugarzinho mais fresco porque o calor tá cozinhando a gente, né? No sentido literal. A gente está dentro da panelinha de pressão. Então eu falei, vou para um lugarzinho que o ventinho bate, que a brisa recai sobre o meu corpo como se fosse um carinho, e isso é muito bom. Trouxe água, ó, porque senão, sem, né? Trouxe água, porque tá muito quente e a gente precisa se cuidar. Bom, hoje eu ia dar continuidade àquela prosa que a gente estava tendo, aquela conversa gostosa que a gente estava tendo sobre alguns temas que são bem polêmicos e que muitas vezes nos deixam de saia justa. Mas eu resolvi parar tudo e a gente precisa retomar um pouquinho. Vamos voltar. Agora já é lei, né? Aqui no nosso município de Espírito Santo do Pinhal, nós não vamos ter mais o retorno das aulas, né? Nós vamos voltar às aulas provavelmente o ano que vem, por uma questão óbvia de cuidado de saúde, de evitar a propagação. Infelizmente, a semana passada nós tivemos as notícias vindas da Europa de um ressurgimento do vírus e de novas pessoas contaminadas, de cidades, países com lockdown novamente. Então, não vamos ter aula esse ano. Tá, então algumas pessoas logicamente gostaram, outras pessoas ficaram muito bravas, algumas precisam imensamente, outras conseguem ir se ajeitando. Enfim, o que nós temos para hoje é que não vamos voltar às aulas presenciais. Eu, particularmente, fico muito tranquila que não voltem às aulas, porque não é o momento, né? Não temos segurança, não temos certeza de nada, as pesquisas continuam, né? E nossas crianças não podem ser alvo. E nem nós, né? Porque pelo que a gente tem visto, as crianças são as maiores portadoras do vírus sem o que a gente chama de sintomas. Enfim, então voltamos ao início de tudo, ao começo, né? A história do início. E para que a gente consiga dar continuidade a tudo isso, a gente precisa simplesmente retomar os aspectos que são fundamentais para que a gente passe com menos dor, com menos constrangimento, com menor desorganização possível por esse momento. Primeiro ponto, a rotina. Lembram que foi nosso primeiro vídeo de dica? Voltamos a ele. Precisamos retomar as nossas rotinas. Vamos respirar, vamos ter calma. É o que temos para hoje. Não adianta a gente ficar se esperneando bravo ou acomodado demais. Tudo que é demais sobra e tudo que é de menos falta. Então a gente precisa continuar mantendo o equilíbrio. Tá difícil? Impossível, né? Diga-se de passagem. Mas nós precisamos continuar mantendo o equilíbrio. Pelas nossas crianças, pelos nossos pais, pelas pessoas que convivem conosco socialmente, virtualmente, pelo nosso trabalho, pelo bem da nossa família. Então, retomar as atividades de rotina, né? Os horários dentro do mais próximo possível da realidade. Manter aquela situação de hora de estudar, hora de estudar, hora de brincar, hora de brincar, hora de ir para a internet, ir para a internet, sem muita culpa também, né?
com gerenciamento, mas sem muita culpa, e estarmos retomando, junto com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, a questão da rotina, né? E nesse aspecto rotina, eu queria falar um pouquinho sobre um tema que pode levantar polêmica, mas precisa ser conversado. A gente precisa falar sobre ele. A questão das aulas online, né? A questão das aulas transmitidas pelas plataformas, pelos grupos, pelas mídias sociais. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nem a família, nem os professores têm culpa disso, e muito menos as crianças, tá? Partindo do pressuposto que nenhum de nós é culpado, então nós temos que fazer o melhor que nós pudermos com aquilo que nós temos na mão, sem ficarmos loucos, estarrecidamente loucos. Então vamos com calma, vamos dosar as questões das atividades, das lições. A aula não está legal, a aula não está boa, tá, dá um tempo. Comenta com a professora, com carinho, com calma. Professora, aquela aula não foi, não deu. Não tem como você organizar de uma outra forma, ou através de uma brincadeira, ou através de um jogo. É preferível que uma criança ou um grupo de crianças não assistam uma aula na qual eles não estão tendo nenhum interesse, que está sendo difícil de ficar de corpo presente, quanto mais de mente e coração, do que é preferível ela não assistir do que ficar nesta tortura. Então, quando isso acontece, o que a gente faz? Então deixa. Tá? Não. Filho, olha, não deu para assistir a aula hoje, você não conseguiu. Então, olha, tem esse livro aqui. Não vai me pegar um tratado de Tordesilhas, né? Pegue um livro agradável, um livro gostoso, com colorido, com uma história divertida, e fala, olha, lê para a mamãe, lê para a madrinha, lê para a vovó, e depois, os que já podem, escreve o que você achou do livro. Escreve uma frase dizendo o que você achou do livro. Faz um desenho do que você achou do livro. Conta para mim o que você achou do livro. Ou, de repente, você está em casa, você está num tempinho disponível, a aula está fazendo a criança ficar nervosa, irritada, contrariada. Para. Não esqueça de afetivamente comunicar à professora e vai fazer um jogo. Vai fazer um jogo de dama, vai fazer um quebra-cabeça, vai jogar um jogo de tabuleiro, vai jogar um jogo de saquinho. Eu adoro aquele jogo de saquinho de arroz, sabe? Aquilo é ótimo, desenvolve atenção, concentração, coordenação motora, equilíbrio. É um espetáculo aquele jogo. Então, vai fazer alguma coisa que tenha sentido para a sua criança. E conversa com a professora. Nós estamos num momento novo para todo mundo. Ninguém tem tantas habilidades assim para ficar gravando vídeos, para ficar gravando aula. Claro, existem professores, eu trabalho também na rede municipal, nós temos professores que estão fazendo verdadeiros filmes de produção com aula, com um tema, mas são pessoas que já têm essa habilidade. O professor nunca imaginou que teria que ser um artista, né? um digital influencer. Né? Isso não estava nos moldes da formação do pedagogo, do educador.
Então, nós temos que tratar tudo com muito carinho, com muito respeito e com muita conversa, gente. Olha, eu sempre ensino para os pequenos, para os adolescentes e para os jovens que não tem outro jeito de resolver problema a não ser conversando. E se a gente tem um problema, a gente precisa conversar com o professor, precisa conversar com o diretor, precisa conversar com os colegas, precisa de repente, às vezes, alguém que tem um jeitinho mais tranquilo, falar com o professor em nome das pessoas, tudo com muita calma, com muito bom senso, com muito equilíbrio, com muita parcimônia, porque é um momento novo para todo mundo e todo mundo está de cabelo em pé. Então, se a gente puder, nesse momento que já ficou fechado, que não voltam as aulas, se a gente puder retomar a rotina e ter o bom senso de filtrar um pouco mais as coisas e conversar sobre os problemas que essa rotina de aulas online estão trazendo para nós e para as nossas crianças, a gente não vai chegar num ideal, né? Mas a gente vai conseguir melhorar esse momento, que está tão difícil, que está tão sobrecarregado para todo mundo. Pessoal, começa a semana, acabou a semana. Você não piscou. Às vezes não dá tempo de lavar o cabelo do jeito que você queria. Não é brincadeira, é muito rápido que tudo está acontecendo. Então, a velocidade com que as questões estão acontecendo tem que ser a velocidade do nosso bom senso, do nosso carinho, do nosso equilíbrio e da nossa predisposição a conversar para resolver problemas. Viu? A gente está sempre conversando de 15 em 15 dias agora, eu acho que atrasou um pouquinho o vídeo anterior por questões técnicas, mas mais ou menos de 15 em 15 dias nós estamos conversando para resolver problema. E é isso que nós precisamos sempre. Por hoje a gente fica até aqui, tá bom? É uma boa semana, fiquem com Deus, se cuidem, paciência, calma, equilíbrio e muita conversa. Conversando a gente se entende. Já dizia o poeta. Beijo, fiquem com Deus. Até!